Olá pessoal, meu nome é Matheus. Na aula de hoje eu vou falar sobre tabela verdade e operadores lógicos. Na aula passada eu falei sobre condicionais, e para estender o assunto de condicionais é necessário saber como funcionam os operadores lógicos. Dentro da pasta htdocs eu criei um arquivo chamado tabelaverdade.php. Vou abrir aqui no VS Code, certo? E uma tabela verdade ela vai trabalhar com valores booleanos. O valor booleano é aquele que tem dois únicos estados, no caso, dois valores únicos, que é ou ele é verdadeiro ou ele é falso. No caso aqui eu disse que o 0 é o falso, e o 1 é o verdadeiro, que é o true, certo? Então, primeiramente eu vou falar sobre a tabela verdade usando o operador lógico e. O operador lógico e, ele pode ser chamado também de AND, pode ser dois comercial, e comercial, ou esse símbolo aqui, certo? Esses três símbolos que representam o operador lógico e. Então aqui eu tenho uma variável chamada p e uma variável chamada q. E aqui eu tenho as tabelas, né, os valores, né, as possibilidades que cada variável pode ter. Então no caso aqui eu tenho p aqui, ó, 0, 1, 0, 1, q 0, 0, 1 e 1, certo? E aqui a gente vai ter a utilização do operador lógico e. Então aqui o que é que eu estou fazendo? O operador lógico e, para o resultado da verdadeiro ou falso, no caso aqui a gente está trabalhando com valores binários, no caso verdadeiro ou falso, o que é que eu tenho que fazer aqui? Por exemplo, se eu tiver em P o valor 0, né, o falso, se P for falso e Q for falso, o valor final será falso. Se P for verdadeiro e Q for falso, o valor final será falso. Se P for falso e Q for verdadeiro, o resultado aqui vai ser falso. Agora, se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, o resultado final aqui vai ser verdadeiro. Então, quando eu trabalho com o operador lógico e, para o resultado final ser verdadeiro, todos os valores que estão sendo testados, no caso, o resultado dele, o valor dele tem que ser verdadeiro. Então, para uma coisa, digamos assim, para o resultado final ser verdadeiro, o primeiro valor tem que ser verdadeiro, o segundo tem que ser verdadeiro, o terceiro tem que ser verdadeiro. Se um desses for falso, todo o resultado final vai dar falso. Basta somente um ser falso para todo o conjunto, no caso, apresentar o valor falso no final. Já no caso do operador lógico OR, que é o OR, né? O OR em inglês, que ele possui esses símbolos aqui que representam ele. Ele pode ser representado por duas barras, que é chamado de pipe, ou esse Vzinho aqui, certo? Então aqui, ó, no caso, aqui eu tenho as duas variáveis P e Q. No caso, se P for falso e Q também for falso, o valor final vai ser falso. Agora, se um desses valores for verdadeiro, o resultado final é verdadeiro. Então o OR ele é o contrário do AND. No caso, se um desses for verdadeiro, o resultado final dá verdadeiro. Já no AND, se um desses for falso, o resultado vai dar falso. Então é o oposto no caso. Então aqui, ó, P é falso, Q é falso. Então o resultado final é falso. Já no caso aqui, ó, P é verdadeiro e Q é falso. O resultado final é verdadeiro. Então basta somente um ser verdadeiro para todo o resultado final dar verdadeiro. Aqui é o contrário, P é falso e Q é verdadeiro. O resultado final dá verdadeiro, porque um desses dois é verdadeiro. E caso os dois sejam verdadeiros, o resultado também vai dar verdadeiro. Então é isso. No AND,
né, que é o operador lógico e. Para o resultado final dar verdadeiro, todos têm que ser verdadeiro. Já no ou, basta somente um ser verdadeiro para o resultado final dar verdadeiro. Temos também o operador lógico de negação, que é chamado de operador lógico não, que é chamado também de not. O not, basicamente, ele vai negar um valor booleano. No caso, o que é falso vira verdadeiro e o que é verdadeiro vira falso. Então aqui, ó, alguns símbolos que representam o operador lógico not, no caso aqui é a exclamação ou o til. Então aqui eu tenho as variáveis p e q, aqui ó, p e q. No caso, onde eu tenho, no caso aqui p é falso. Quando eu nego p, p vira verdadeiro. No caso aqui, ó, q é falso. Quando eu nego q vira verdadeiro. E por aí vai. Ó. Aqui, ó, p é verdadeiro. Então eu neguei, o verdadeiro virou falso. Aqui, ó, q negado deu verdadeiro porque o q de antes era falso. E é isso. Essa é a base para a gente se aprofundar em condicionais compostos, né, estruturas mais aprimoradas. É isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai aprofundar mais nesses assuntos, utilizar esses operadores na prática, utilizando a linguagem de programação PHP.